Ora, muito boa noite, estamos de volta para levar até si, uma vez mais, as principais atividades parlamentares que marcaram os últimos dias aqui na Assembleia Nacional. Não saia daí. A terceira reunião plenária da 5ª Sessão Legislativa da Assembleia Nacional está marcada para o dia 31 de janeiro. A decisão foi tomada durante a reunião dos presidentes dos grupos parlamentares, que aprovou igualmente a respectiva agenda. Em 2017, ano de mais um sufrágio universal, a prioridade da agenda dos partidos políticos da oposição com assento parlamentar recai sobre a aprovação da legislação referente ao plano de tarefas essenciais para as eleições gerais e autárquicas. Nos preocupa a todos hoje, claramente, é a agenda sobre as eleições, de podermos caminhar daqui para as eleições num ambiente de estabilidade, de concórdia, de diálogo, e a este nível a Assembleia tem uma palavra forte a dizer. Nós aprovamos um plano de tarefas e esse plano de tarefas continha datas muito precisas para a conclusão daquilo que era a legislação, tanto para o suporte das eleições gerais como para o suporte das eleições autárquicas. Mas, infelizmente, estamos a escassos meses das eleições gerais e, entretanto, ainda temos essas tarefas por concluir. O pleito eleitoral é um imperativo constitucional, razão pela qual o deputado João Pinto assegurou que o plano de tarefas essenciais para as eleições gerais e autárquicas será materializado. Nós vamos instituir gradualmente as autarquias locais por força da Constituição, mas tomando em conta também a necessidade. E o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, e aquele que define a orientação política, já o havia dito de alto e bom som na mensagem da nação em 2014, que a prioridade seria organizar as eleições gerais para legitimar os deputados, para depois, fazendo as coisas com calma, procurar-se então institucionalizar as autarquias locais, que estamos a trabalhar no sentido de adequarmos a legislação que resulta do plano de tarefa, sobretudo a lei orgânica, ou a lei que vai consagrar os princípios que estruturam as autarquias locais, porque elas também têm custos. O segundo secretário da mesa, deputado Raul Lima, anunciou a agenda da terceira reunião plenária ordinária da Assembleia Nacional, marcada para o próximo dia 31 de janeiro. Esta reunião está previsto a votação final global de dois importantes diplomas legais, nomeadamente a Lei Geral da Publicidade e a Lei da Alteração à Lei da Advocacia. Há um conjunto de projetos de resolução que serão submetidos à referida reunião plenária, nomeadamente o projeto de resolução que aprova para a ratificação por Sua Excelência Presidente da República da Carta Africana de Transporte Marítimo e o projeto de resolução que aprova o relatório de atividades da Provedoria de Justiça referente ao período 2015. Há igualmente agendado para esta reunião projetos de resolução que aprovam para a substituição e correção de nomes de membros das Comissões Nacional, Provinciais e Municipais Eleitorais. E, por último, teremos questões internas relacionadas com o Orçamento da Assembleia Nacional, que será aprovado também através de um projeto de resolução. Para regular o exercício da profissão de advogado e prevenir eventual exercício ilegal da mesma, quer por nacionais como estrangeiros, os deputados à Assembleia Nacional aprovaram na especialidade a proposta de lei de alteração à Lei da Advocacia. O diploma está agora apto para ir à aprovação final global do plenário de 31 de janeiro. A nova proposta de lei de alteração à atual Lei da Advocacia tem como objetivo definir um regime jurídico adequado sobre o exercício da advocacia em Angola, bem como a responsabilização dos atos próprios dos advogados pelo exercício ilegal da advocacia, como nos diz o deputado Emílio Homem, vice-presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos da Assembleia Nacional. A atual lei não é bem clara sobre essa matéria e esta lei vem precisar exatamente quais são os atos próprios dos advogados, quem pode praticar esses atos e vem também penalizar aqueles que exercem de forma ilegal esses atos, porque o que temos vindo a verificar a nível do nosso país, há determinados profissionais que não são efetivamente advogados, mas que exercem atividades que praticam atos de advocacia. Isto penaliza não só a classe, mas também realizam atividades ilegais que prejudicam, de certa maneira, a advocacia. E também, a nível desta lei, vem também disciplinar
a participação do exercício da advocacia por nacionais e depois estabelece bem qual é a forma de participação dos profissionais de direito que exercem a advocacia, que são estrangeiros. Quais são as modalidades, quais são os requisitos que devem reunir para poder exercer a atividade de advocacia em Angola. Relativamente à elaboração de parceiros jurídicos, o deputado Emílio Homem avançou que a nova lei reserva esta competência aos advogados que exerçam legalmente a atividade de advocacia. A lei estabelece que para a emissão de parceiros escritos que têm a ver com a atividade da advocacia tem que ser os advogados, mas há uma exceção. A lei prevê que aqueles profissionais que são mestres, que são doutores em direito, que exercem a docência a nível universitário, esses também podem elaborar parceiros, mas desde que sejam parceiros remunerados, né? Os parceiros remunerados que têm a ver com a atividade da advocacia, esses, embora não inscritos na Ordem dos Advogados, que são mestres, doutores em direito e professores docentes universitários, podem também elaborar parceiros inscritos. A proposta da Lei Geral da Publicidade, também aprovada na especialidade pelos representantes do povo e que em breve será remetida ao plenário para a sua aprovação final global, proíbe a publicidade que atente contra a Constituição da República de Angola ou à dignidade da pessoa humana. Com o objetivo de atualizar a legislação sobre a atividade publicitária no país, adotando a nova realidade política, económica e social, os deputados da Assembleia Nacional apreciaram na especialidade a proposta de Lei Geral da Publicidade. O documento, que está estruturado em 4 capítulos e 48 artigos, suscitou questionamentos e contribuições dos parlamentares, visando o seu melhoramento. Concordamos com a proposta que foi apresentada pelo deputado Tiova, no sentido de diferenciar a atividade publicitária da propaganda política. Uma coisa é propaganda política e aqui no documento está efetivamente bem explicitado o que é propaganda política. Quando um determinado grupo parlamentar ou um determinado partido político quer realizar uma atividade e vai fazer um spot publicitário, não tem nada a ver com propaganda política. Isso é publicidade e paga-se. O artigo 2º é o conceito de publicidade. Vem aí explicado a linha A, o ponto número 1, número 2, número 3, número 4. E aparece agora no número 5 e 6, propaganda política. Por quê? Por que não se elimina esses 2 números, os últimos 2 números? Estamos a tratar da publicidade. E o próprio artigo, a epígrafe é publicidade. Está bem explicado nos primeiros 4 números. E no final aparece, no 5º e 6º, propaganda política. Elimina-se esses artigos. Tecnicamente, é para evitar a ambiguidade. Foi o que nós entendemos. O que nós temos que fazer é eliminar o número 5 e o número 6 para evitar a polêmica. E seguir a proposta do deputado Chirimbibe, ter um artigo único sobre definições ou conceitos. O documento prevê no seu artigo 44 o pagamento de multas que vão dos 200 mil a 2 milhões e 500 mil kwanzas por infrações cometidas. O deputado Emílio Homem, vice-presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos e orientador do encontro, defende que a cobrança de multas irá fazer com que a atividade publicitária se paute pela ética. São medidas que chamam a atenção para evitar que se cometem erros, aquelas situações que são negativas para a sociedade. Então, as multas têm que ser, de facto, aquelas que julgamos que obriga as pessoas para terem cuidado na atividade publicitária que vão fazer para não ferir a suscetibilidade das pessoas, não é? Aquelas propagandas que têm sido ofensivas. Portanto, é necessário que essas multas sejam pesadas. Na presença do secretário de Estado da Comunicação Social, Manuel da Conceição, o documento foi aprovado, tendo sido enriquecido com importantes intervenções. A
A embaixadora dos Estados Unidos da América, acreditada em Angola, durante o seu encontro com a presidente da Terceira Comissão de Trabalho Especializada, a deputada Isalgina Gamboa, manifestou a intenção do seu país no reforço das relações de cooperação existente entre Angola e os Estados Unidos da América por intermédio de uma reestruturação da parceria estratégica no período de transição da política americana. A presidente da Comissão de Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Estrangeiro, deputada Isalgina Gamboa, manteve um encontro com a embaixadora dos Estados Unidos de América, acreditada em Angola, Ellen Lalime. A embaixadora manifestou a intenção do seu país em reforçar as relações de cooperação existentes entre Angola e os Estados Unidos da América por intermédio de uma reestruturação da parceria estratégica no período de transição da política americana. O meu país vai passar um período de transição. A intenção de ver como é que podemos trabalhar para que haja mais contacto entre o Parlamento angolano e o Congresso americano. É uma resolução de 2017, vamos ter que ver se conseguimos mais nessa área de trabalho. O 45º presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, tomou posse no último dia 20 de janeiro, marcando assim uma nova era na política americana. No seu discurso, Donald Trump prometeu colocar a América em primeiro lugar. O deputado Julião Teixeira, da Terceira Comissão Especializada da Assembleia Nacional, teceu considerações da nova administração americana no âmbito da diplomacia parlamentar entre os dois países. A nova administração, na pessoa do presidente Trump, na sua tomada de posse, ter definido as balizas para a sua política de Estado, mas temos esperanças de que a cooperação que já começou a existir se reforce, portanto, com a troca de delegações, com a troca de entidades, no sentido de podermos aprofundar, não só cá em Angola, como também em Washington, todos esses parâmetros para que os dois Estados, os dois povos, se aproximem cada vez mais. Uma delegação do Grupo de Mulheres Parlamentares da Assembleia da República de Moçambique esteve em Luanda para uma visita de trabalho visando o reforço dos laços de amizade e de cooperação com Angola. Durante a sua estadia, as deputadas moçambicanas mantiveram um encontro com a primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, a deputada Joana Lina Cândido, e reuniram-se igualmente com o Grupo de Mulheres Parlamentares. No âmbito do reforço das relações de cooperação, uma delegação parlamentar de Moçambique visitou o nosso país durante 5 dias para interagir com um grupo de mulheres parlamentares angolanas. A promoção da igualdade de género, o empoderamento da mulher, a sua integração nos órgãos de tomada de decisão e o seu papel na consolidação da democracia foram questões discutidas entre as parlamentares dos 12 Estados africanos. A presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares da Assembleia Nacional de Angola, deputada Cândida Celeste, referiu que as parlamentares moçambicanas manifestaram interesse na feitura e aprovação de diplomas contra a violência doméstica. Enquanto as senhoras de Moçambique também deram a conhecer os principais passos que deram, estão agora a contar, agora é que vão criar uma lei da família, o que nós já temos, vão criar a lei da violência e nós mostramos o que é que estamos a fazer na base da lei da violência. Quais são os êxitos que temos tido? O grupo de representantes do povo moçambicano entrevistou-se com a primeira vice-presidente da Assembleia Nacional, deputada Joana Lina Cândido. A primeira vogal do Gabinete Parlamentar de Moçambique, deputada Valéria Mitelela, falou a nossa reportagem. O nosso objetivo de vinda de Angola é para a troca de experiência entre o Gabinete Parlamentar da Mulher Moçambicana e o Grupo Parlamentar da Mulher aqui em Angola. E trocamos algumas impressões sobre os nossos dois países. Principalmente falamos da situação de hostilidade que existe em Moçambique. E a senhora primeira vice-presidente, aconselhou a nós moçambicanos para que as mulheres moçambicanas façam a pressão junto dos partidos políticos para que essas hostilidades tenham fim neste ano em nosso país.
E para além de visitarem as instalações da Assembleia Nacional, o grupo de mulheres parlamentares moçambicanas esteve também no Ministério da Família e Promoção da Mulher e ainda visitou pontos históricos da cidade capital. Confira. Na visita que fez ao Ministério da Família e Promoção da Mulher, o grupo de mulheres parlamentares de Moçambique foi recebido pela secretária de Estado, Vitória da Conceição, que, em nome da ministra Filomena Delgado, deu boas-vindas às visitantes. Acompanhadas pelas suas homólogas do Parlamento angolano, foi-lhes apresentado as atividades envolvidas pelo referido Ministério. No fim do encontro, Vitória da Conceição apontou as ações e preocupações do Executivo nas questões ligadas ao género. Nas áreas de formação, nós vemos hoje mulheres que antes tinham algum receio de aderir a cursos que até ontem eram totalmente masculinos. Já vemos mulheres piloto, mulheres tratoristas, mulheres condutoras, para além daquelas tradicionais a nível da saúde, a nível da agricultura e outros setores, mulheres agrónomas, enfim, nós podemos dizer que as mulheres têm emancipado cada vez mais e fruto dessa emancipação leva a que o número de mulheres, sob o ponto de vista de promoção, também tem sido cada vez mais efetivas. Nós ainda não estamos totalmente satisfeitas, mas podemos dizer que estamos a muito bom caminho. Durante a visita a Angola, a delegação moçambicana visitou também o Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto e esteve ainda no Museu da Moeda, onde lhes foi narrado a evolução histórica e monetária de Angola. O ciclo de visitas terminou no Museu da Escravatura, espaço exponencial da história do tráfico de escravos em África. As atividades desenvolvidas pelo Grupo Interparlamentar da Assembleia Nacional no período de 2012 a 2016 serão passadas em revista no primeiro trimestre deste ano. Trata-se da segunda Assembleia Geral do GIAN. A terceira legislatura da Assembleia Nacional registra até o momento uma intensa atividade no âmbito da diplomacia parlamentar. Em reunião de concertação, os presidentes dos grupos nacionais de acompanhamento da Assembleia Nacional defenderam a avaliação da intervenção do Parlamento angolano nos fóruns internacionais. A deputada Idalina Valente realçou o papel dos parlamentares para honrar os compromissos assumidos por Angola no domínio interparlamentar. A própria União Interparlamentar está a ser cada vez mais acutilante no sentido de responsabilizar os parlamentos e os parlamentares de darem respostas efetivas e oportunas aos seus eleitores, às pessoas que representam. E que, portanto, o Parlamento deve ter um papel muito mais ativo do que aquele que efetivamente tem tido. Com o propósito de se avaliar o desempenho da participação externa dos legisladores angolanos e se perspectivar ações no sentido de melhorar e dinamizar as relações de cooperação bilateral e multilateral com outros parlamentos e incrementar os grupos de amizade e solidariedade entre as diferentes organizações interparlamentares, os deputados afixaram a data da realização da segunda Assembleia Geral do Grupo Interparlamentar da Assembleia Nacional. Prevemos realizar a segunda reunião do GIAN no primeiro trimestre do ano corrente. O objetivo desta reunião, de facto, é procedermos ao balanço das atividades que o Grupo Interparlamentar da Assembleia Nacional realizou no período 2012-2016. Queremos também, ao nível desta reunião, fazer a aprovação do programa de intercâmbio parlamentar da Assembleia Nacional para o ano 2017 e também queremos promover um debate ao nível dos deputados à Assembleia Nacional dos desafios e benefícios que a transformação dos fora parlamentares em órgãos legislativos.
Os desafios de Angola à frente da presidência do Fórum Parlamentar da SADC, recentemente assumida por Fernando da Piedade Dias dos Santos, presidente da Assembleia Nacional, será um dos temas candentes da segunda Assembleia Geral do GIAN. Melhorar e dinamizar as relações de cooperação entre os diferentes parlamentos, este é o objetivo do Grupo Interparlamentar da Assembleia Nacional. Mas o que são grupos interparlamentares? Para assegurar e dinamizar as relações de cooperação bilateral e multilateral com outros parlamentos e organizações interparlamentares, o plenário da Assembleia Nacional constituiu o Grupo Interparlamentar, também conhecido por GIAN. Mas, afinal, qual o papel deste importante órgão que se faz representar por diferentes delegações parlamentares na participação de fóruns internacionais? Esses grupos são necessários para o desenvolvimento do nosso país. Os grupos que fazem parte da Assembleia e fazem participação em outros parlamentos, seja fora do país. Estão nesta luta para alcançar os objetivos do milênio, no sentido de melhorar as condições de vida de todos os angolanos. O que eu gostaria que mais fizessem é concernente à ajuda humanitária, né, em termos de solidariedade, ajudarem mais os meninos de rua e passarem a prestar mais atenção nos postos médicos. Eu acho que é bom trocar ideias, também ter contatos com outros países, também acho que é bom. Não há necessidade de prolongar isso por sempre, porque ajuda, tem benefícios para o nosso país. Os cidadãos responderam, mas a informação especializada veio da parte do deputado Rodolfo Bernardo, primeiro secretário da Comissão de Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Estrangeiro. O papel fundamental do GIAN é coordenar a Assembleia Nacional junto dos grupos interparlamentares. Por outro lado, há também necessidade de se acompanhar os trabalhos fora da Assembleia Nacional. A terceira vertente é magnetizar e atrair a juventude precisamente para as vantagens que tem o GIAN. O GIAN tem feito tudo e por tudo para galvanizar as forças de juventude, não é? No sentido de dotá-la de recursos, sobretudo no plano de educação, no plano de formação profissional, e não só, também formação académica, saúde, etc., no sentido de desempenhar o seu papel. Quando chegar à altura de desenvolvermos, então, ações constantes para o eleitorado, em face da crise que o país vive, resultante da queda de petróleo no mercado internacional, o país tem estado a desenvolver múltiplos esforços no sentido de justificação da nossa economia à base da agroindústria. O Japão é a maior potência industrial do Extremo Oriente. O Japão acompanha de perto as nossas dificuldades e nós, o GIAN, temos estado a fazer tudo e por tudo para o Executivo implementar ações no sentido de receber então a cooperação do Japão, no sentido de continuarmos a diversificar a nossa economia. De quando em vez, temos que estender a mão ao Executivo, é? E lembrar que há algumas lacunas que têm de ser implementadas com muita urgência. Esse é o papel do GIAN. Eu não diria fiscalizador, mas de mediação. Já estamos mesmo a terminar mais um programa, mas sem antes dizer-lhe que pode continuar a acompanhar-nos permanentemente na nossa página online em www.parlamento.ao e também quinzenalmente às quintas-feiras na Rádio Nacional de Angola, logo após o programa Manhã Informativa. Da nossa parte é tudo por hoje, já sabe, o Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.